O tema de hoje é educação. Episódio 94 do Fala Vencedor Podcast. A gente recebe nessa noite Simone Barbosa Cajaíba. Ela é a diretora, proprietária do Colégio Vida de Criança, já muito tradicional na zona da Mata de Minas Gerais, aqui na pequena cidade de São João Nepomuceno. Seja bem-vinda ao Fala Vencedor Podcast, Simone. Vai ser um bate-papo muito bacana para a gente saber da sua trajetória profissional e também da sua trajetória à frente do Colégio Vida de Criança. Isso aí. Então, vou começar falando da minha formação. Gosto de dizer que eu sou pedagoga de formação, também sou psicóloga. Atuo aí no ramo de educação, eu posso dizer, há uns 25, 26 anos. E à frente do Colégio Vida de Criança, eu estou completando 22 anos. Bacana. Então, o colégio começou lá em Lá em 2004, 2004, né? 2004. 22 anos de sucesso, né? E aqui em São João Nepomuceno, as pessoas se referem a Simone como a Simone da Vida de Criança. É verdade. E é um pseudônimo, né? Acaba até eu mesmo, quando vou ligar para alguém, me apresentar, eu acabo falando, aqui é a Simone da Vida de Criança. Virou uma referência que eu carrego com muito carinho, porque eu falo que estar à frente de uma escola de educação, eu trabalho hoje com crianças a partir de 4 meses de idade. Então, a mãe acaba de ganhar o neném ali, né? Tem que trabalhar, então nos procura e a nossa escola vai até o 5º ano hoje, do ensino fundamental 1. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder estar todo esse tempo aí à frente, né, da educação das nossas crianças. E a gente quer conhecer bastante sobre o seu trabalho lá na Vida de Criança e sobre a sua vida profissional também. Lembrando que a gente está servindo aqui um café delicioso, é o melhor café da região. A Simone falou, é Santa Cecília? É claro, né? É verdade, o Santa Cecília eu entendo, porque a minha família tem uma relação aí, né, de muita proximidade. É verdade. Minha irmã ficou à frente aí 40 anos. Um abraço para a Luz, que com certeza está assistindo. É verdade. E a Luz agora está comigo lá na Vida de Criança. Olha que bacana, que bacana. Né? Tomou tanto café lá na Santa Cecília. Santa Cecília. E você acredita que ela levou o Santa Cecília lá para a escola? Olha só. Todos os professores o melhor, lá. Né? Todos os professores lá, ela vai lá. Santa Cecília, gente, levou para a escola. Abraço aí para o Flávio, né? Para toda a turma, Gustavo, a Juliana, toda a turma lá, os colaboradores do Café Santa Cecília. A gente está saboreando também aqui uma pipoca do trenzinho, da AF Pipoca. Essa também é tradicional, né? Com certeza. Meu filho, né? Meu filho que eu diga, todo dia tá lá no trenzinho lá da pipoca. Gosto também muito. Abraço pro Leandro Motoca. A gente tem um patrocínio também do Carioca Lanches, né? É o hambúrguer artesanal de costela bovina, do Churros Tia Nicinha. Quem não conhece Churros Tia Nicinha, né? Churros Tia Nicinha, todo mundo conhece. Não é um churros comum, né? É o churros, é o churros que tem o tchan a mais. É o churros da Sheila Carvalho. É verdade. Abraço para a Miriam do Churros Tia Nicinha. A gente tem um apoio também da Rede MG Farma, Drogarias Oswaldo Cruz, Polifarm Popular. Ainda do Chalé Paió e Bitpoca. Indo a Bitpoca, por favor, Rubinho está aqui acompanhando a gravação. Se hospedem no Chalé Paió e Bitpoca e vocês vão curtir de montão. Também em Bitpoca a gente tem um parceiro lá, o restaurante Sabor Mineiro. É o melhor de Bitpoca, Mariquinha, toda a turma. Abraço, obrigado pela audiência. E a gente tem um apoio também da Caroline Alves, nutricionista, atendimento presencial e online em Juiz de Fora, da Avante Brindes e, claro, da Lucasas Materiais de Construção, do Lucas, nosso parceiro também, sempre com a gente nessa empreitada aí de quase 2 anos do Fala Vencedor Podcast. Mas, Simone, as pessoas geralmente têm um pouquinho de... Algumas pessoas, né? Eu creio que até a maioria. Quando se fala psicopedagogia, acaba gerando uma confusão, entre aspas, na mente das pessoas, né? O que eu quero que você fale, né? Repita, por favor,
Fala um pouquinho mais das suas formações, né? E o que vem a ser, de fato, a psicopedagogia no dia a dia. Realmente as pessoas confundem bastante. Tanto é que, primeiro, eu fiz a pedagogia e fiz algumas especializações, né? Quando eu fui fazer psicologia, aí algumas pessoas perguntaram, mas você já não é psicopedagoga? Eu achava que era psicóloga e pedagoga, né? Que tinha juntado. A psicopedagogia, ela vem acrescentar na área de educação, além da pedagogia, para trabalhar dentro ali das questões de aprendizado das crianças, para que a gente consiga compreender como que está o funcionamento ali daquela criança. Porque muitas vezes a criança, na hora de estar sendo alfabetizada, por exemplo, ela pode apresentar alguma dificuldade. E aí, dentro dessa área da psicopedagogia, nós temos alguns instrumentos que a gente chama, né, que é algumas técnicas que a gente apresenta para o aluno e a partir dali a gente consegue fazer alguns diagnósticos e analisar como que está a linha de raciocínio daquela criança, para que ela possa nos mostrar, através de algumas atividades que são oferecidas, qual é a dificuldade. E a partir daí a gente monta algumas intervenções para que os alunos consigam estar realmente aprendendo de várias formas. Porque, por exemplo, às vezes uma professora vai explicar por um método que ela tem. E aquele método não é favorável para uma criança que talvez tenha algum transtorno. Então, a gente apresenta, a psicopedagogo apresenta uma outra forma de trabalho, orienta ali, né, os professores, e eles podem estar diversificando ali a sua metodologia de ensino. E aí isso favorece o aluno diretamente. Então você é psicóloga de formação. Isso. Pedagoga de formação. Exato. E tem uma outra graduação também, né? Isso, porque assim, quando a minha primeira formação, a minha primeira faculdade, né, vamos falar assim, a minha primeira graduação a nível de 3º grau, tá? Então é uma faculdade, eu fiz na área de educação também, mas foi o normal superior. Foi a primeira formação que teve, inclusive aqui em São João. Normal superior. Teve em São João na turma da Unipac. Eu fui da primeira turma da faculdade Unipac, quando chegou na cidade. Então, eu pude fazer o normal superior, que é uma graduação, né, a nível de 3º grau, vamos dizer assim. Depois, caminhando, eu fui fazer a pedagogia, especificamente, né, aí eu me tornei pedagoga, porque é diferente. O normal superior, ele me dava qualificação para estar trabalhando, dando aula em algumas turmas e exercendo algumas funções dentro da escola. A pedagogia me proporcionou porque eu pudesse ser, dentro da direção ali, estar trabalhando também com projetos pedagógicos, elaborando o que vai ser dado na escola, desde o ano inteiro. Então, a gente faz vários projetos, né? Então, a professora tem toda aquela sequência e ela faz um projeto ali, um planejamento semanal, mas a pedagoga, ela apresenta um projeto global. Tá? E aí, caminhando, né, com a escola, foi fluindo, e a gente começa, Léo, a encontrar algumas situações que a gente vê que a criança tem alguma dificuldade, e a gente ia pela linha psicopedagógica, orientando com alguns materiais, enfim, a gente chama de ferramentas pedagógicas, e a gente vai percebendo que muitas vezes tem algumas questões emocionais também. Por exemplo, uma criança que passa por uma separação, né, os pais passam por uma separação. A criança não tem problema de aprendizado, mas de repente começa a apresentar alguma situação na escola. Tem um desempenho aquém do que apresentava antes, a gente percebe um desinteresse, uma falta de concentração, de foco. E normalmente as pessoas associavam, não está querendo, não está prestando muita atenção, tá preguiçoso. E assim, esse meu olhar, né, dentro da psicopedagogia, a gente constatava que não era nada relacionado ao aprendizado. Eram outras questões. E aí a gente percebia que eram questões emocionais dentro daquela estrutura familiar ali, igual eu trago, né? Às vezes uma separação que por vezes acontece. E isso me levou a querer fazer a psicologia. Sim. Porque através da formação da psicologia, a gente já consegue trabalhar também com aquela criança, mostrando que às vezes faz parte essa separação, que não é porque o pai e a mãe se separaram que vai deixar de ser pai ou mãe daquela criança. E foi muito interessante que quando a gente começou a levar isso para dentro da escola também, né, com esse conhecimento além, quanto que foi favorável para o desenvolvimento. E a gente começou a trabalhar na escola também
trazendo as famílias. Porque além da criança, porque às vezes a criança está preparada, mas chega em casa, escuta uma discussão, né? Que entre casais às vezes acontece, mas a nossa orientação no sentido de que que não acontecesse na frente daquela criança, porque isso trazia prejuízos, né? Prejuízos educacionais e emocionais. Então, eu falo que foi um casamento perfeito meu da pedagogia com a psicologia. Então, o seu olhar é mais abrangente, né? Exato. Você passou a ter Você sentiu essa necessidade de complementar a sua formação com a psicologia, Isso. dentro com a área da pedagogia, né? Na área da educação, e depois você conseguiu aplicar até lá na sua escola essa... assim, você colocou passou a ter um olhar mais abrangente, né? Isso, porque muitas aquela vezes... questão só ali do aluno, conteúdo aluno. Exato, exatamente isso. Deixou de ser somente assim, aprendizado relacionado ao conteúdo. O que você tem que cumprir ali, né? A nível pedagógico. A gente também tem um olhar no sentido emocional. Porque uma criança, por exemplo, a gente atende faixas a partir de 4 meses. Então, tá totalmente na formação. Uma criança de 4 meses, 1 aninho... Eles vêm a engatinhar, começam a andar na escola com a gente, e aí construir a fala, a oralidade, e crescer no ambiente. Então, quando a gente tem uma formação, consegue também estar orientando os meus colaboradores lá, né, na escola. Hoje a gente tem uma equipe que está comigo já há um tempo, uma equipe muito boa de professores, que também são pedagogas, né? Mas essa formação da psicologia... me auxiliou também para que eu pudesse estar orientando, porque muitas vezes elas ficam preocupadas em estar cumprindo aqueles conteúdos, e às vezes eu falo, gente, dá uma respirada, olha para aquele aluno, às vezes o aluno está triste naquele dia porque viveu algum luto, por exemplo. Semana passada teve uma questão de uma avó, né, que às vezes falece, então acaba aquela criança sentindo. Então, treinando os nossos professores para que eles tenham esse olhar, conheça a família ali, e como a gente trabalha na escola, com turmas mais reduzidas, a gente consegue conhecer, além da sala de aula ali, a gente consegue conhecer aquela família, saber se aconteceu alguma coisa, né, desse quilate que eu falo, né, uma perda, uma avó que às vezes acontece uma coisa, uma doença, às vezes um irmãozinho também, nem sempre é coisa ruim. Às vezes um irmãozinho que está vindo, né, a mãe está grávida, e a criança fica enciumada com aquilo, reflete também lá na escola. Então, a gente faz um trabalho também de conscientização dessas famílias. A gente aciona a família, manda uma mensagem, marca uma reunião. A questão conversa. da informação em todos os níveis é muito importante, né? E neste caso, a educação, então, é fundamental, né? Com crianças a partir... Lá você trabalha com criança a partir de 4 meses até 5 anos. Não, de 4 meses a educação infantil, e eu tenho o ensino fundamental, então vai até 12 anos. 12 anos. 11 e 12 anos, né? E como é que hoje são classificadas as turmas? Maternal, como é que Isso. Quando tem lá na escola, a partir de 4 anos, de 4 até 1 ano e 8, então a gente chama de maternal 1. Tem escolas que colocam berçário, né? Essa nomenclatura às vezes varia de uma escola para outra, mas é maternal 1, maternal 2 é com 2 anos, maternal 3 com 3 anos. Aí depois eu tenho o primeiro período, que é 4 anos, segundo período, que é 5 anos. Aí encerra o ciclo da educação infantil. E aí depois vem o ensino fundamental, que hoje é chamado 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano. O nosso 5º ano hoje é uma dúvida que muitas pessoas às vezes têm, é a antiga 4ª série. Sim. Porque houve uma mudança há alguns anos atrás que eles não colocaram mais 1 ano. Às vezes as pessoas perguntam, ué, a 4ª série, por que agora você vai ao 5º ano? O 5º ano não era ginásio, né? Mas é porque houve uma mudança, porque antes tinha o 2º período e o pré. Sim. O pré passou a se chamar 1º ano. E deixou de ser educação infantil para ser ensino fundamental. Então, na verdade, não acrescentou mais 1 ano. Teve uma mudança. A nomenclatura. Isso, lá. Trocou a nomenclatura, e o que era 3º período. Tinha uma época que era tipo pré-primário, né? Isso, pré-primário. Né? Isso é muito antigo, isso aí nem é da minha época. Eu me lembro bastante que a primeira aula que eu assisti na minha vida, eu tinha 7 anos de idade, em Leopoldina, no colégio Botelho Reis. Mas você foi com 7 para a escola? Acho que é 7 anos. É verdade. Porque 7 anos. Aí era pré-primária. Aí é um fato muito engraçado que eu vou
já que a gente está falando de educação de escola aqui, a minha mãe me deixou lá e tal. Me lembro como fosse hoje. E eu muito tímido, eu era muito tímido, muito fechado e tal. E aí a tia, né? Ainda hoje se chama tia, chama. A gente sentou no chão, a criança, né? E aí eu pedi, eu chorando, ô tia, eu posso ir ao banheiro? Pode. Olha a mente da gente, né? Aí só que eu peguei minha merendeira. Eu tinha aquela merendeira plástica, azul. Lembro. Aquela garrafinha saía assim. Eu sinto o cheiro daquela merendeira até hoje. Eu lembro, olha que impressionante. Interessante. Só que eu peguei pra ir na verdade, eu queria... merendar. Não, eu queria ir embora? Fugir. Achei que era lanchar ainda. E fiz isso. Aí eu peguei a merendeira. Aí um menininho falou comigo, mas peraí, você vai no banheiro com 7 anos. Que criança, pra você ver a cabeça. Mas pra que você vai levar? Por isso não, deixa aqui. Fui no banheiro, passei em frente à diretoria e fui pra casa. Fui pra casa sozinho, sem avisar ninguém. Minha mãe... eu fui com 7 anos de idade. Aí logo depois, meu pai faleceu, a gente veio pra cá. Aí eu fui estudar com a Elise Souza Lima. Elise Bertelli, né? Sei. Lá no Coronel. A mãe dela que era diretora na época. A Dona Leda, Dona Leda. Muito engraçado, né? Que legal. Realmente, antes, né? Não vou falar na sua época, porque senão a gente está na mesma época, vai ficar... Mas eu tô era com comum... 32. Então, a gente é da mesma época. Antes era comum que muitas crianças iniciassem no primeiro ano, na primeira série, no pré-primário, né? Aí eu me lembrava dessa nomenclatura, pré-primário. Mas eu já iniciei com 4 anos no primeiro período. Assim, mesmo aqui em São João, minha mãe tinha muitos filhos, eu acho que eu já queria logo colocar a gente para a escola. E aí eu comecei um pouco antes, mas não era obrigatório. Hoje em dia, é importante até dizer isso, é obrigatório que a criança comece a estudar com 4 anos. Eu não me lembro se era 6 ou 7, mas mais ou menos... mas era entre 6 e 7. Porque mudou, né? Quando você faz aniversário, qual mês? Agosto. Então, você deve ter sido com 7, porque como você faz em agosto... aí você tinha que completar para você iniciar o primeiro ano já. Sim. Quem é do meio para lá... eu lembro, quando eu fui para a 5ª série, que eu fui para Augusto Glória, eu tinha 11. Me lembro disso. Geralmente é essa faixa, mesmo entre 11 e 12, aí depende do mês que faz aniversário. Mas você falou aí da sua merendeira, né? Do cheiro da merendeira. A gente fala muito dessas memórias, né? Que a gente guarda, principalmente no cheiro. Eu sinto muito cheiro de massinha. Essa massinha que tem na escola. De criança, eu me lembro que era o que eu mais gostava de brincar de massinha. E esse cheiro fica comigo como uma memória gostosa. Uma coisa, que a gente traz com a gente. E na escola até hoje, eu entro numa sala, eles estão brincando de massinha, eu tenho aquele sentimento gostoso, me leva lá na minha infância. O cheiro, como é importante o cheiro, né? Na psicologia a gente trabalha muito sobre isso, os cheiros. Às vezes músicas também que trazem recordações boas, às vezes nem tanto. Mas é importante, são sentidos aí, né, trabalhando na nossa vida. E como entrou a educação na sua vida? Desde criança você tinha aquela aptidão, aquela paixão pela educação? Quero ser uma professora, quero ter minha escola ou não? Então... Ou foi acontecendo, as coisas foram acontecendo? Eu falo assim, minha família, né, somos muitos irmãos, você conhece, acho que todos, né? Conhece todos. E na minha família mesmo, dos meus irmãos, eu não tenho nenhuma professora. Porque normalmente segue alguém, tem alguma referência. Eu não tenho. Mas eu gostava muito de brincar de escolinha. Me lembro que eu colocava as bonecas e ficava dando aula, explicando. Inclusive também eu me lembrei aqui até, né, sobre o Café Santa Cecília aí, a Cileia, né, a esposa do Antônio Jacques aí, que foram aí na família, né? Eu brinquei muito na casa da Cileia com a Juliana. Sim. A Juliana, a gente brincava, eu ia todos os dias praticamente pra casa dela, que a Juliana tinha todas as bonecas, né? E aí eu ia pra casa da Ju e a gente brincava muito. Ficava lá brincando. E a mãe dela, a Cileia, ela é professora. Foi professora por muitos anos, depois foi diretora no Coronel. E eu me lembro que eu brincando pela casa... Ela foi professora da nossa produtora aí. Tinha uma letra bonita, né? A Cileia, uma letra linda. Aí uma certa vez a gente encontrou numa festa do café, ela falou, a Cileia estava e falou, mas a senhora era brava. Verdade. E aí, o que acontece? Eu me lembro, eu
brincando com 6, 7 anos ali pela casa, né? Da casa deles ali. E a Cileia levava umas provas para corrigir em casa e chegava com aquelas provas, ela espalhava as provas e ficava corrigindo. E aquilo me chamava atenção. Ela tinha uma letra grande, bonita, e eu sempre olhava. E a gente brincava de escolinha, brincava lá na casa dela, brincava em casa. Eu gostava muito disso. E eu comecei... Olha só, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos, eu estudava e o pessoal começava naquela época, podia. Hoje em dia não pode de jeito nenhum. Falava assim, Simone, eu vou faltar, você não vai lá na escola e fica com a minha sala, não? Olha, eu com 13, 14. E aí tinha uma vizinha, a Rosângela, a vizinha da minha mãe, que ela era professora no Oswaldo Cruz. E eu sempre precisava faltar, sempre assim, né? Ela vai escutar, vai falar que eu sempre faltava. Quando ela faltava... Ela, às vezes, me pedia, Simone, você não fica com a minha turma lá no Oswaldo Cruz, que eu vou ao médico? Aí eu quero trazer também a responsabilidade, né? Porque, às vezes, hoje falta, vai ao médico e não... Antes, colocava alguém, se preocupava com a turma. Ela me dava caderno, o que tinha que passar. E eu me lembro que eu era pirralha, assim, magrela, 13 anos. Subia, ia pro Oswaldo Cruz, chegava lá, quase que me misturava no meio dos alunos. E aí passava no quadro, me achava, né? Aí era turma de 3º ano, 4º. Por ali, acho que começou a Cileia também substituir várias vezes para ela no Coronel. Ela ligava e falava, eu vou precisar faltar. Aí eu já estava com 14 para 15. E aí, eu ia pro Coronel e dava aula. Ficava lá na sala, substituía. E era voluntariamente mesmo, né? Hoje em dia eu falo que não pode ser voluntário. E você tem que ter, igual eu com escola, você tem que chamar alguém, né? Tem que estar lá dentro da relação, tem que ter a formação. Mas funcionava diferente antigamente para muitas coisas. Acredito que foi por aí que isso foi surgindo a minha vocação. As coisas modificam, né? Mudam com o passar dos anos, a legislação vai mudando também. Vai apertando. Né? E hoje eu falei, vou perguntar a alguém. Eu morei 10 anos em Juiz de Fora. Mas até na época que eu morei lá, no final eu já não via tanto mais. Aqueles trotes, acho que não existem mais. Né? Aqueles calouros das... tá. Já não tem mais o que era. Assim, eu vejo, por exemplo... muito pouco, né? Porque também acho que a própria... Por exemplo, em Juiz de Fora, a UFJF andou... Isso, porque começou a haver excessos, né? Eu falo que... Por exemplo, a gente ainda vê hoje, quando passa em medicina, tem o ritual de raspar a cabeça, de escrever, mas começaram alguns excessos de jogar dentro da piscina, de fazer coisas que não tinham muito a ver. Então, as faculdades... pedir dinheiro na rua. Tinha uns trotes assim. Esses eram mais leves, porque não agredia fisicamente. Mas tinha outros, assim, de beber, de ser obrigada a beber. Eu vi um hoje é considerado bullying, né? Então, tem muita coisa de bullying, muita coisa também que a gente tem que tomar cuidado em relação a essa palavra, né? Porque o bullying, para que ele realmente aconteça, tem que ser alguma ação persistente, que todos os dias aconteça com aquela pessoa. Contra a vontade dela. Contra a vontade e que seja persistente. Se teve uma fala ali, a pessoa foi infeliz, não pôde ter xingado, não pôde ter falado, tem que ter as punições relacionadas, mas para que seja bullying, tem que ter falado naquele dia, no outro dia, tem que ser ações persistentes ali, né, e repetidas. Então, de vez em quando, a gente lê muito na internet, essa turma do mimimi, né, na minha época não tem isso, a gente escuta. Eu gosto muito de tá colocando assim, muita coisa igual era antes, realmente era um absurdo. A gente vê algumas piadas, né, que envolvem muito racismo, que graças a Deus que hoje está tendo uma consciência aí para que não tenha. Mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, tem brincadeiras... Que eles levam como, é bullying, eu não sei o quê. Que é bullying. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, na escola também, a gente tem trabalhado muito isso com as crianças, porque ficou essa palavra, né? Para que a gente não use como modismo. Porque vai acabar prejudicando. Ao invés de ajudar, acaba prejudicando, porque banaliza. Tudo que é repetido e sem muito fundamento, acaba banalizando. Eu acho... É claro que os excessos devem ser coibidos, né? A gente... mas também, eu falo o excesso de uma brincadeira que acaba, né, com uma certa frequência acaba se tornando um bullying e tal. Eu acho que, com certeza... tem que ser combatido, realmente. Agora, eu sou muito a favor da liberdade de expressão, a liberdade de você pensar. Acho que é uma coisa mais importante no ser humano é essa liberdade, né? E você ficar colocando tudo como...
Por exemplo, eu posso, né? A gente está aqui, a gente pode discordar do governo, dos deputados, senadores, do STF, do prefeito, dos vereadores, enfim. Acho que é uma liberdade nossa, desde que a gente não agrida essas pessoas. Agora, essa liberdade, eu tô falando. Opa! Tá ficando nervoso. Tô ficando nervoso, tá vendo? Fico falando aqui de liberdade, fico nervoso. Então, eu acho que a gente tem que ter essa liberdade. Agora, tudo que eu falar, que eu postar nas redes sociais, que a pessoa postar e eu vou ter que ser cerceado por isso, não sei se você pensa assim também, né? É assim, é exatamente essa questão do bullying. E isso a gente é trabalhado muito assim na infância, nesse contexto de que a criança possa expressar suas opiniões, as suas ideias. A gente trabalha na escola com isso também. Você quer falar alguma coisa? Você pode dizer, mas depende do modo com que você vai se expressar. Porque não precisa ser com grosseria, né? A gente fala lá com criança, tem que ser um linguajar mais direto. Não precisa gritar, alterar o tom de voz, porque senão você já vai perdendo a razão. E trazendo para a vida adulta, eu penso que esses pensamentos, às vezes você pensa de uma forma, eu penso de outra, a gente poder escutar e pensar que realmente, nesse ponto eu concordo. Igual em relação ao governo, nem tudo que faz é tão bom, mas nem tudo é tão ruim. É verdade, então, se a gente puder analisar, assim, tiver uma clareza de pensamentos, eu acredito que seria melhor. Exatamente essa diversidade de pensamento, de ideias, né? Isso é importante. Até da mesma, você como psicólogo também, você pode falar melhor sobre isso, inclusive, né? Tem uma pessoa que é mais extrovertida, a outra é mais introvertida. Às vezes até uma questão de opção dela. É isso, porque cada um na sua formação, às vezes, as questões culturais, a gente tem que aprender, e às vezes a gente tem a primeira impressão da pessoa, nossa, aquela pessoa é mal educada, assim, mas às vezes para a pessoa estar naquele ambiente foi tão difícil, então a gente tem esse olhar também de tentar entender. O comportamento das pessoas, na verdade, ilustrando o que você está dizendo aí, você olha uma pessoa que você nunca viu ali, é um iceberg, você só vê a aparência ali, né? Só a grande, só a ponta, né? Todo o conteúdo está submerso, né? É verdade. E você não conhece, então você precisa conhecer com mais profundidade para você ter um conceito, né? Se aquela pessoa entre aspas, legal ou não, enfim. Aqui que é também relativo, o conceito também é relativo. O que é legal para mim? O que é legal para você, né? Talvez para ela se sinta muito legal, mas fica também aqui dentro nesse contexto do que o outro pensa, do autoconhecimento também. Eu vejo isso muito importante hoje, porque muitas vezes você cresce dentro de uma família que tem determinados comportamentos, então você cresce com determinadas crenças e carrega aquelas crenças, né? Eu falo que é aquilo que, eu sou assim, nasci assim, vou morrer dessa forma. E muitas vezes a pessoa está sofrendo por ser daquela forma, ela não gostaria de ser daquela forma. Dentro da psicologia é muito importante quando a gente começa porque a gente pode, através da terapia, estar trabalhando esse autoconhecimento. Quem é o Léo? Eu sou dessa forma, você se descreve dessa forma, mas você está satisfeito com esse formato? Porque muitas vezes também, você se conhecer, você passa a buscar alternativas, assim, eu sou dessa forma, mas eu gostaria de ser mais extrovertido, eu gostaria de chegar num lugar, é muito comum da gente ouvir isso, eu gostaria de chegar num lugar e poder cumprimentar todo mundo sem me sentir envergonhado, aí eu chego, já vejo um lugar para sentar, a primeira mesa eu já sento, e aí não cumprimento ninguém, finge que não estou vendo, mas depois eu vou para casa com aquilo, gostaria de ter cumprimentado a pessoa, e aí você escuta críticas. Então, muitas vezes, na terapia, quando a pessoa consegue falar sobre isso, a gente vai ajudando, né, o profissional, né, o psicólogo ali vai ajudando para que a pessoa administre e dando com ferramentas para ver, vamos fazer um trabalho sobre isso, começar assim, não cumprimenta todo mundo, mas pelo menos a mesa do lado. Então a gente vai nesse sentido de dando essas orientações. E é muito bom esse autoconhecimento, qualquer fase da vida. E além das questões culturais, tem, né, essa questão do convívio familiar. E também o seu círculo de amizade, o meio em que a gente vive,
influencia muito. Diretamente. Né? O meio que a gente... né, quando a gente é pequeno, né, você deve ter escutado também, às vezes os pais falam, né? Tem até bíblico também. Diga com quem tu andas, que direito quem és. Aí gera meio preconceituoso para algumas pessoas. Mas a psicologia mesmo já traz que o ambiente que você frequenta vai refletir diretamente no seu comportamento. Porque o ser humano está ali vivendo dentro do ambiente. Você pode observar, quando você tem um ambiente de trabalho com uma equipe boa, positiva ali, que está engajada, que todo mundo se relaciona bem, o trabalho flui melhor. Tem alguns especialistas aí do empreendedorismo digital, como o Érico Rocha e tantos outros aí. Gosto muito dele. Né? E esses especialistas, alguns deles, eles são unânimes em afirmar, aliás, que, por exemplo, eles dizem assim, não é sobre a questão financeira, não. Se você quer ser um milionário, passe a conviver com 4 que você será o 5º. Algo nesse sentido. Já ouvi. Aí quando a gente pensa, está falando de finança, de poderio econômico, não, serve para a vida toda. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Se você convive com pessoas que, por exemplo, não é preconceito, não se preocupam com a educação, a tendência é você também não se preocupar. Assim, se você não é algo... Essa questão do ambiente, né, dentro do que a gente vê na literatura, o ambiente que você está, ele pode te motivar mais. Então, se você já tem uma vontade, por exemplo, de estudar, igual, por exemplo, eu tive... A psicologia eu fui fazer mais tarde, porque lá atrás, quando eu tive vontade de fazer, financeiramente não foi possível, porque eu já estava trabalhando, eu dava aula em outra escola, só tinha em Juiz de Fora, né? Como ainda tem só em Juiz de Fora. Então, esse deslocamento meu até Juiz de Fora, eu teria que abandonar a escola que eu dava aula, que eu era funcionária, né? Na época, para estar fazendo esse curso. Então, foi inviável. Por isso que na época eu até fiz na área de educação, porque eu consegui conciliar as duas coisas. Mas eu vejo que o ciclo que eu convivi sempre foi de pessoas batalhando, fazendo faculdade, né? E isso vai te provocando também aquele desejo. E o interessante é que não faz tanto tempo assim, mas na sua época, pelo menos na minha, era muito mais difícil fazer uma faculdade. Muito difícil. Hoje a facilidade... Hoje eu falo que todo mundo tem uma condição no sentido até de entrar na faculdade, né? Porque na nossa época aí, já tem 32, não é que você falou? 32, Então, pra gente passar no vestibular particular, era dificílimo. Porque era pouquíssimas faculdades que tinha em Juiz de Fora mesmo. Então, na universidade particular, eu me lembro que quando eu cheguei a fazer e cheguei a passar, mas não pude ir por causa dessa questão financeira, era 19 por vaga em faculdade particular. Eu me lembro que esses ônibus que as prefeituras ofertam hoje aí, disponibilizam hoje para levar estudantes para as universidades, faculdades e tal. Quando surgiu em São João da Nepomuceno um famoso jatão aqui, foi. Era quase assim, aquilo ali é como se você... Eram 2 vestibulares, lá da faculdade, e você conseguiu uma vaga ali também. Era um... Entendeu? Isso, é verdade. E tinha as prioridades ali, essa é que é a verdade, né? A gente sabe... Era muito difícil você conseguir. Eu me lembro que tinha esse... Né, o jatão. Esse jatão. Até a escola que eu trabalhei, a diretora, ela ia nesse ônibus, mas ela saía um pouco mais cedo para poder, acho que saía 4h30. Mas, realmente, hoje também já tem essa facilidade, né? A prefeitura oferta aí, acho que... Eu cheguei até aí, porque quando eu fui fazer psicologia... Eu acho que quase todo mundo consegue. Isso, você... Por exemplo, em São João, você estando matriculado, comprovando ali, né, as suas matrículas, você vai, a prefeitura faz o seu cadastro e você consegue entrar. E hoje tem o ensino híbrido, tem o EAD, que eu acredito muito no EAD, não sei sua opinião, desde que tenha qualidade, mas assim, eu penso, tem gente que critica o ensino à distância. Não tem como criticar. Se eu consigo conversar com uma pessoa pelo WhatsApp, que é um aplicativo simples, eu consigo aprender também. A questão que a gente vê em relação ao ensino EAD e o presencial, muitas vezes as próprias pessoas relatam, quem faz, né,
que não tem tanto foco, porque uma coisa, por exemplo, você está em sala de aula, o professor está lá, com toda a sua dinâmica, sua didática, e anda para um lado, e anda para o outro, né? Professores que são qualificados já têm essas técnicas também de chamar a atenção, já tem uma boa oratória. Então, quando ele está presencial, às vezes ele quer dar uma viajada, uma olhada, o professor bate uma palma, anda, então você foca. A questão do EAD, quando você está em casa fazendo uma aula, eu falo porque às vezes Perde a gente o foco, tá... né? Alguém faz um barulho, você vai lá e vê o que é. Então, você é interrompido mais vezes. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o ensino EAD, a pessoa tem que ter o dobro da vontade para estar concluindo. Porque são muitos distratores que você tem o tempo todo. Começa a te dar sono. Às vezes, amanhã eu continuo. Aperta ali, né? Você já está em casa. Agora, na faculdade, você tem que esperar. Eu vejo, eu mesma, quando eu fui fazer psicologia, às vezes dava 9h30, gente, que sono. E a minha é presencial, né? A psicologia não tem online. E aí eu ia no banheiro, lavava o rosto, voltava e a professora estava lá, você consegue assistir. Então, eu falo isso. Se você estivesse em casa, você talvez ia eu falei, nossa, eu acho que eu vou dormir, já estou aqui na cama mesmo, né? É. Eu falo, porque às vezes um curso que eu trabalho, eu gosto muito de ler e faço alguns cursos também em formato EAD, né, de especialização. Então, acabo fazendo. A faculdade foi presencial, mas eu estou sempre matriculada em algum curso. Mas a realidade, né? É a realidade, e assim, vai mudando, mas tem mães às vezes que perguntam, Simone, você acha que meu filho tem 17, 18 anos, vai fazer faculdade, você acha que esse é EAD? Eu falo, olha, ele vai ter que se monitorar, né, ter uma rotina de estudo, porque a maioria dos cursos EAD também, nem sempre na verdade, o EAD, porque tem uma diferença, né, do EAD, que é o ensino à distância, e tem quando a aula é online, ao vivo. E tem aquele que o aluno estuda no momento que ele quiser. Tá lá na plataforma, você entra, pode ser 7 da manhã, fica gravado. Então, às vezes ela tá lendo ali, toca o telefone, distrai, aí sai. Depois eu continuo. Então, você tem que ter o dobro do interesse. Responsabilidade ali, foco, né? Costumo dizer que funciona melhor, pelo menos tem alguns estudos que falam, que quando o estudante já está mais velho, ele responde melhor aos cursos EAD, porque já sabe o que quer, já tem um comprometimento, já está ali, porque vai precisar daquilo para a sua vida. Às vezes o adolescente, o jovem que está entrando a 18, 19, ainda não tem essa percepção. Eu não sei se é um erro do sistema, né, educacional brasileiro, mas eu não sei se eu estou errado em afirmar isso também e tal, mas eu percebo que eu não tenho... esse famoso antigo Mobral, que hoje tem outro nome, EJA, né? É o EJA, Educação de Jovens e Adultos. E eu vejo adolescentes fazendo, pelo menos assim, já ouvi adolescente dizer, eu vou fazer o EJA. Eu acho um absurdo uma pessoa de 18 anos fazer o EJA. Uma opinião minha. Exatamente, eu acho que seria uma coisa para quem... Porque você com 18 anos está jovem, você pode recuperar esse tempo facilmente. Eu penso assim... Né? Agora, igual no antigo Mobral que tinha, você via aquela pessoa mais de idade, 40 e poucos. Né? Na verdade, o Mobral, antes, a gente via que são pessoas que perderam aquela oportunidade, às vezes voltavam com 50, 60 anos para ler, para aprender a ler mesmo. O EJA, ele tem essa situação, eu vejo que às vezes já escutei também estudantes que estão no primeiro ano, segundo, tá muito difícil. Vou fazer um supletivo. Depois eu espero, faço o supletivo, que é mais resumido, reduzido, mas acaba dando alguns reflexos ali, né? Eu penso também que tendo a oportunidade, o aluno hoje, de frequentar a escola regular, indo a cada ano, vai ter um rendimento melhor depois do que aquele que, a não ser assim, morava igual antes, morava na escola rural, não teve oportunidade, então é melhor fazer. Mas aquele aluno que tem a oportunidade de cursar o ensino médio, fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, seria com certeza melhor. Então você tem alunos lá... na vida de criança até de 12 anos. Isso, até 12 anos. 11, 12 anos, porque é o quinto ano. Que aí depende do mês de aniversário, né? E ali na escola, Simone, eu quero falar do prédio atual, mas antes eu quero te fazer outra pergunta. Existem, dentro desse contexto ali pedagógico, existem alguns, vamos dizer assim, tarefas extracurriculares,
Por exemplo, vamos discutir um tema atual com os alunos de determinada série hoje, tal, período hoje. Existe alguma coisa assim? Sim, na escola a gente trabalha também, tem as disciplinas que tem ali dentro da grade, mas essa questão de estar trazendo para a escola alguma situação que esteja acontecendo fora, né, do Brasil, de uma notícia, a professora traz aquele tema, trabalha, a gente faz aulas fora da escola também, né, de visitação. É importante também dizer, né, o Rubinho está ali, ele é o professor de robótica educacional lá da escola. Já vou agendar um bate-papo com o Rubinho. Tá vendo? Ele é o expert aí na robótica e na escola, Léo, todas as crianças, né, do ensino fundamental, eles têm a oportunidade de participar da robótica. Então, lá são todos os alunos. Tem os horários específicos, então eles sentam, tem ali a orientação do Rubinho, monta seu robozinho, sai andando, então é muito legal. O Rubinho, inclusive, teve a oportunidade, eu quero até deixar registrado aqui também, de ter algumas aulas, né, a motivação do Léo, o Léo que está à frente da robótica aí nas escolas municipais. Isso, o professor Léo. Ele esteve aqui. Ele já esteve aqui lá no início. Acho que foi o terceiro entrevistado. Eu assisti o podcast dele. Então, ele é tricolor, né? Tem esse defeito, né? Tem esse defeito, Léo. Tricolor. Vou até parar de elogiar aqui, porque veio agora esse detalhe. Mas ele foi muito importante para a nossa escola no momento que a gente decidiu estar colocando. E, enfim, incentivou, colocou quais eram, né, o material necessário ali. Então, ele foi assim, um parceiro da nossa escola mesmo nesse processo. E o Rubinho assumiu, o Rubinho já trabalha com tecnologia há muito tempo, então foi bem fácil. Eu lembro que o Léo explicava, eu ficava, meu Deus. E o Rubinho, tá, então é isso e isso. Eu falei, gente, então os dois fizeram, né, no início, foi muito importante. Depois também o Rubinho, ele vindo aqui, ele pode estar falando também sobre as atribuições dele na robótica. Pegando o gancho aí do Rubinho, do conhecimento dele e tal, vocês mantêm hoje uma plataforma também na escola? Não? Então, na escola a gente, no momento... Conteúdo extra e tal? Que veio da pandemia, quando a pandemia chegou, foi 2020, né? Em 2020 a gente começou a sentir essa necessidade e nós começamos assim, me lembro que a pandemia, a gente foi noticiado na sexta, né? Quando foi segunda a gente já tinha impresso. Ninguém sabia o que ia fazer ainda para entregar o material e a gente começou a fazer pelo YouTube, aula pelo YouTube, WhatsApp, e nós ficamos bem desejosos de estar fazendo alguma plataforma para que os alunos estivessem ali no ambiente virtual. Mas, paralelo a isso, eu estava dentro da psicologia e, por incrível que pareça, o meu TCC foi sobre o uso de telas por crianças. Olha só. E ao longo desse estudo que eu fiz, dentro da TCC, então você tem que ler vários livros, né? Todos eram unânimes em falar dessa questão de criança, né? Até 2 anos, 0 tela, de 3 anos, de 3 a 4 anos, 1 hora por dia. E aquilo ficou muito nesse processo. Eu fiquei muito reflexiva sobre isso. E eu sou bem tradicional, sabe, Léo? Eu vejo na escola ao longo desses 22 anos o quanto ainda os nossos professores, você trouxe aqui a sua primeira professora, o quanto esses profissionais lá atrás tinham um conhecimento que realmente gerava resultado. E muitas coisas, hoje eu acompanho muito tempo essa mudança de pedagógica, muitas coisas que antes elas utilizavam, por exemplo, o método fônico. Eu fui alfabetizada com o método fônico. O método fônico é um que a gente faz boquinha, a professora fez aí fica fazendo boquinha, faz bola, faz bola. Eu trabalhei em Juiz de Fora, em rádio, né, trabalhei 10 anos lá, faço rádio aqui, né, todo mundo me conhece, principalmente pelo rádio. Sim, Mas eu tive a oportunidade de ministrar alguns cursos de locução, inclusive eu ministrei em 2004, meu primeiro curso lá em Juiz de Fora. A gente alugou o Senac e então eu anunciei curso de locução. A gente criou uma apostila e tal, e foram 32, quase 35 pessoas. E nesses cursos, para minha surpresa, na época,
que eu pensava que fossem chegar lá estudantes de comunicação, jovens querendo trabalhar no rádio. Não. Chegaram psicólogos, professores da rede estadual, dentista, professor da UFJF, advogado, gerente da Unicred na época, diretor, muito né? diversificado o público. Aí depois eu mudei o meu conceito do curso, ao invés de curso de locução, depois eu ministrei vários outros, aí eu coloquei curso Excelência da Comunicação. Ah, é verdade. Mais abrangente. Porque eu vi que, na verdade, quem procurava meus cursos eram pessoas que queriam melhorar. Estava ali no dia a dia, né? Melhorar a comunicação. Exatamente. E uma das coisas que a gente sempre fala, até para interpretar, que eu costumo sempre falar, eu lá na rádio eu sempre... Café Santa Cecília. Que delícia. Mas como é que você faz isso? Nada mais é do que o português. Delícia. É a tônica. Qual a sílaba mais forte? Delícia. Aí você, com a voz, você dá ênfase na tônica. E na fala é exatamente isso. Aí, pegando o gancho do que você falou, eu sempre falava. Eu aprendi isso, né? E tento transmitir isso para as pessoas, né? Que aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro ano primário. Como é que a letra é I, O? Isso. Como isso é fundamental na fala. Justamente. Na dicção do profissional, do rádio, enfim, professor. Tem umas técnicas, né? Onde você vai pro espelho e fica ali treinando. Então, o molde, porque a voz, o molde de cada letra, de cada fonema é muito importante. Coisa simples que a gente aprendeu lá na antiga primeira série. Isso. A, E, I, O. Como é que é O? É O, não é O? O. E as professoras antes né? falavam, abria a boca, Exatamente. né? E aí depois veio uma época que isso foi um pouco criticado, esses métodos, que a criança tinha que aprender, veio o construtivismo, de uma outra forma. Estou ali explicando alguma coisa. Entrou uma abelha, a gente vai falar daquela abelha, trazer... Só que o que acontece? Agora voltou, agora que eu digo assim, tem alguns anos que voltou essas questões. Eu tenho algumas pessoas que dão cursos como alfabetizar crianças e elas trabalham com método fônico e a gente vê às vezes comentários de pessoas mais novas, nossa, fulano inventou esse método, o método já é antigo, né? E ele é muito funcional para alfabetizar crianças que têm algum transtorno também, porque você fica de frente e fala, né, você abre a boca, então ele percebe, além do som, ele vê o formato da boca, né, o O, então fica mais claro ali. Eu me lembro desse primeiro curso que eu ministrei lá em Juiz de Fora, presencial, né, e aí na época eu trabalhava na Rádio Itatiaia, estava começando a Rádio Itatiaia, depois que eu trabalhei na Rádio Solar, também trabalhei nas duas, simultaneamente. Mas as pessoas... E foi o primeiro curso que eu ministrei, né? E ali eu percebi que eu tinha um pouco facilidade de transmitir um conhecimento, de ensinar. As pessoas que participaram do curso, mas elas tinham uma gratidão comigo, elas me reconheciam mais como o instrutor do curso do que o locutor da Rádio Itatiaia. Você entendeu? É uma coisa que eu aprendi. Poxa... Legal. Depois eu ministrei vários outros. Né? Mas você sabe que a gente escuta muito, assim, a gente que tem a oportunidade de conhecer, às vezes, alguma dificuldade das pessoas nos atendimentos que a gente faz. Traz muito isso sobre a fala. Igual você, que é locutor, tem facilidade de falar, de comunicar. Às vezes nem tem a noção de quanto isso, às vezes, é desejado por muitas pessoas. Não talvez de chegar a ser um locutor, mas de ter uma facilidade no dia a dia, de chegar... Né? Tem gente que fala, meu Deus, hoje eu tenho que ir lá no banco. Eu vou ter que entrar, vou ter que conversar com o gerente. Então, já fica com aquela situação ali. E coisas que quem tem essa facilidade nem imagina. Eu falo com as pessoas que eu falo até com a produtora, eu era tímido, muito tímido, 16, 15, 17 anos, mas eu fui, não é que eu perdi a timidez, de certa forma, mas eu fui. O interessante que a voz, por exemplo, a comunicação, a gente pode, treino, né, Simone? Isso. Tudo na vida é treino, você pode... Eu me lembro, a final de ano a gente faz muita as formaturas, né, do ensino lá da escola, e as professoras participam, então normalmente quem é paraninfo tem que falar, então elas ficam naquela última semana
Meu Deus, tá chegando a formatura. Eu vou ter que falar, eu vou ter que... Eu olho assim, ela, Simone, tá tranquila. Mas, de certa forma, é muito tempo que eu tô ali, né, lidando com o microfone, apresentando, mas eu me lembro que, no início, eu ficava pensando, meu Deus, vou ter que entrar, muita gente. Mas o treino vai fazendo com que você vai perdendo um pouquinho do medo, né? É claro que hoje chegar aqui, ver esse microfone, olhar aqui, não foi tranquilo, não. O nervo, assim, a tensão, o nervosismo é sinal de responsabilidade. Isso é absolutamente normal, né? Exatamente. A responsabilidade, eu tô o aqui William hoje... Bonner, quando ele ia apresentar o Jornal Nacional, ele ficava nervoso. Isso é bom também, é sinal aquela atriz, a Fernanda Montenegro, ela falou que até hoje ela sobe, quando ela vai subir no palco, ela fica nervosa. Depois vai passando, então é normal. Nos primeiros momentos. Mas eu digo assim, hoje eu estando aqui, eu estou representando uma instituição de ensino, como diretora de uma escola. Então, vem aquele frio na barriga. Eu não estou falando mais sobre a minha vida somente, né? Eu estou à frente de uma escola que tem vários alunos, dezenas de crianças, que os pais confiam no nosso trabalho. Então, esse podcast aqui é bem assistido. Então, é uma responsabilidade nesse sentido, de todo o trabalho que é feito. Então, a minha intenção é que eu consiga estar passando tudo isso que a gente faz lá. Aliás, a gente vai ter que marcar mais umas edições para frente aí, né? Porque 1 hora é pouco para Ô Simone, mas a vida de criança, a escola começou onde? Não é onde... Não é onde está, atual, não. Né? Então, a escola, na verdade, eu falo que foi uma soma, né, de um desejo do meu coração, como também eu falo que foi uma missão, assim, foi um presente de Deus, porque eu comecei trabalhando numa escola, já trabalhei em algumas escolas públicas e trabalhei numa escola privada e fiquei algum tempo, eu comecei a dar aula, Léo, eu tinha 16 anos. Eu fui, 16 anos realmente, né, contratada. Igual eu coloquei aqui antes que eu substituía, mas eu fiz o ensino médio, que hoje é médio, na época era o técnico, e fiz o normal. Normal técnico. E já dava qualificação para começar a trabalhar com criança. Então, eu comecei a dar aula. Fiquei ali dos meus 17 até os 23, nessa situação. E aí, depois, uma pessoa, até a Sandrine, esposa do Glaucio, do trailer, Sandrine. Ah, sim. A Sandrine tinha iniciado na Rua de Descoberto ali, tinha alugado uma casa pequena, e tinha começado com algumas crianças. Só que ela ficou ali por um tempo, acho que 1 ano e pouco, isso. E depois, um dia, eu estava numa escola dando aula, ela me falou, Simone, eu comecei lá com algumas crianças em tal lugar, mas eu fui chamada para ser coordenadora, me parece que na época era lá em Carlos Alves. E financeiramente era melhor, porque tinha poucas crianças. E eu falei assim, tá, eu quero. E aí fui, com a cara e com a coragem, né? E nesse mesmo período eu me lembro que eu fui e conversei com a dona Neide, que era a escola foi para ali pro Coronel José Braz em frente, onde foi o Coronel 23. Ah, sim. Tá até fechado ali aquela casa. Aí eu comecei ali. E tinha poucas crianças, eu fui para a sala de aula, dando aula, eu dava aula para os meninos de terceiro período na época, né, que é o pré. Comecei dando aula, coloquei uma pessoa comigo, inclusive entre elas tem a tia Lelê, que está comigo até hoje. Olha só. Aí depois, no ano seguinte, eu já fui conseguindo mais crianças e a escola foi crescendo, comecei ali. Depois ali foi ficando pequeno, nós passamos do lado da Polícia Civil, tem a Polícia Civil, até derrubou ali aquele terreno grande que tem ali, sim. do lado da Polícia Civil. Era uma casa, era até do Zé Maria ali, e eu aluguei ali e fui para ali. Aí chegando ali também, ficou pequeno pra gente, porque eu tinha só educação infantil. E aí eu coloquei o ensino fundamental e depois eu comprei onde nós estamos hoje. Aí comprei e a gente foi ampliando, fazendo rampas, né? Inclusive quero agradecer o Eric, que esteve aqui, que foi meu engenheiro. O Eric... Empreendedor, engenheiro. Isso, né? Aí o Eric foi, né, ajudou lá nesse processo aí das rampas, porque a escola, para ser autorizada, né? Então você tem que ter as rampas de acesso, enfim, aí nós compramos, fizemos rampa, o 3º andar a gente construiu, teve que reforçar, então fizemos o 3º andar, quadra.
Lá é um espaço muito bom. Todo mundo que entra fala que por fora não dá para ter uma dimensão do nosso espaço. Hoje a gente são 3 andares. O primeiro andar funciona secretaria, diretoria, uma sala de apoio, né? A sala dos professores. Aí o segundo andar a gente trabalha com a educação infantil, berçário, primeiro, segundo, terceiro período. E o terceiro andar é nosso ensino fundamental, que aí é do 1º ao 5º. Além disso, a gente tem a quadra, temos áreas externas ali também. Tem área externa ali também. Tem área Quer externa. dizer, quem olha de fora, por fora nem imagina que não tem. Não imagina. A gente tem uma área externa, tem um gramado. E o lugar é muito bem localizado, a escola também, né? Isso. Quando eu saí ali daquele miolo, né, do centro ali, perto da Polícia Civil, e a gente comprou lá e precisamos fazer várias reformas, então a gente ficou 1 ano ainda, 1 ano e pouquinho, até conseguir colocar a escola do jeito. Porque é uma legislação, uma burocracia... Porque a rampa tem que ter tantos graus, tem que ter a questão também de acessibilidade, os banheiros, né? Então tem toda uma situação que eles vão conferir. A questão de segurança vai para fiscalizar, a questão da altura também, né? Grade. Isso tudo. A escola, para funcionar, ela tem que estar muito ela fiscalizada e tem que estar tudo ok, porque é a segurança. E realmente, quanto a isso, eu acho que tem que ser assim mesmo, porque é muita responsabilidade, né? É uma coisa interessante que a gente, né, tem um tempão que na verdade a gente está conversando para você vir aqui. Que eu te fiz que convidou um convite, isso, desde quando era lá na fábrica, no início lá. Mas aí a gente estava conversando recentemente e você falou, poxa, eu estou no período de matrículas e acho que até achei bastante interessante, é que na verdade você faz o agendamento para a pessoa conhecer e, né, não é só, você não está preocupada só em fazer uma matrícula, você está ali independente de se vai se matricular o aluno ou não, você mostra toda a escola. Você falou que faz os agendamentos, é muito interessante, né? Isso, na escola, assim, eu gosto desse diferencial, na verdade, que a gente apresenta, porque eu consigo conhecer nesse primeiro momento a família daquela criança, eu escuto, vejo quais são os anseios, quais são os medos, vejo também como aquela criança, a personalidade dela, se é uma criança que já está acostumada a ficar mais sozinha, se é uma criança que tem uma convivência maior com as famílias, como é a alimentação, se é uma criança que come bem ou não, se é uma criança que brinca no recreio por ela ou se precisa de estar sendo motivada. E isso tudo é anotado. E depois a gente passa para a nossa equipe, né, para os professores. Vai chegar um aluno, ele é mais tímido, mas ele gosta de brincar de bola. E isso parece que faz uma diferença, porque quando aquela criança chega na escola, ela fica, às vezes, meio agarrada com a mãe, e a professora já vem com uma bola. Olha a bola que eu trouxe. A criança já olha, né? Porque ela ama bola. Vamos lá, então, joga bola. Então, isso favorece muito. Inclusive, também, a gente faz orientação às famílias. Hoje, quando chegar em casa, pergunta um pouco, se a criança não quiser responder, não fica insistindo, porque isso vai gerar ansiedade. E, aproveitando também, a gente vai iniciar na segunda, né? Nossa escola já começa na segunda, dia 2, aproveitando aqui para falar com as famílias também. A gente está até entrando em contato. Você está em período de matrículas ainda, não? Isso, estamos em período de matrícula, porque, assim, normalmente a escola, a gente faz as matrículas já no ano passado, a gente inicia esse processo de matrícula, e agora em janeiro, as turmas que vai ficando algumas vagas, a gente inicia em janeiro também, aí vai procurando, entrando em contato para a gente estar ali preenchendo. Normalmente os alunos que já são nossos, eles fazem essa renovação no ano anterior, e os pais entram em contato agora em janeiro, às vezes mudança de escola, que quer fazer, ou então inserir, né, na escola. A gente começa a partir de 4, crianças que a gente está recebendo que às vezes não estudou, está com 2, 3, e mudanças também, às vezes está em uma determinada escola, não está adaptado, enfim, aí a gente faz agora em janeiro nesse período. E eu queria também aproveitar, colocando sobre adaptação, né, Léo? É um tema que as mães perguntam muito. Como fazer para chegar na escola? Meu filho está chorando, o que eu faço? Então, é um tema muito importante, assim. Eu costumo dizer que a adaptação, o importante é que a mãe tenha confiança no lugar que ela vai deixar o filho, porque quando sai de casa, a criança já sabe se a mãe está ansiosa, está nervosa. Às vezes até conversa em casa. Meu Deus, vou levar meu filho na escola, será que vai ficar bem? O filho escuta
já não é importante, já não é interessante. Então, que a mãe, os pais tenham essa consciência de evitar ficar conversando sobre a escola, alguma situação, né? Eu falo em relação a todas as escolas, tá? Não só em relação a mim, mas em todas as escolas, dando uma dica aí nesse sentido. Prepara o material, deixa tudo pronto na hora chegar com a criança e evitar despedidas muito longas, né? Na escola, às vezes a criança entra, vamos lá, tia professora, vai receber, dá um abraço, aí a mãe, tchau, aí a criança dá o tchau meio tímido, mas vai. Aí, às vezes a mãe fala, mas vem cá, mamãe já tá voltando, e abraça, tira uma foto, né? E aquilo vai prolongando. Não é essa necessidade, né? Porque a gente até entende a ansiedade da mãe, mas a criança começa a ficar assim, meu Deus, minha mãe tá despedindo muito. Será que ela vai estar aqui? Pra eu estar aqui? Será que ela vai voltar, né? Será que ela vai voltar pra me buscar? E às vezes ela tá indo e começa a chorar. E aí a mãe fala, gente, mas tá entrando bem. Então, quando eu faço esse atendimento, agora, eu falo sobre isso. Então vamos combinar, na hora que você chegar, você entrega, depois a criança vai entrar, a gente dá informação como vai ser, porque isso vai gerar o quê? Segurança naquela criança. Minha mãe me entregou, deu tchau, foi embora, então tá tudo bem por aqui. E isso é muito importante. Então fica aí, né, essa dica. Por mais que as mães fiquem ansiosas, os profissionais, né, os professores estão ali treinados, preparados para fazer o melhor pelas crianças. E aí eu falo sobre todos, né? Essa é uma profissão que existe muito carinho. Uma coisa simples, mas muito importante, né? Mães ou pais, né? Não exagerem na despedida ali. Que você está achando que você está dando carinho, você está atrapalhando. Então chega ali, dá um tchau, entrega, né? É claro que tem... Dá um abraço, um beijo. Isso. Fica com Deus. Já daqui a pouco eu volto, né? É claro, Léo, que é importante dizer que tem casos onde realmente a criança aperta a perna e chora e fica ali. Então, nesses casos, a gente tem uma outra estratégia. Aí a gente convida a mãe para entrar, ela fica ali um pouco, aí um profissional chega, abaixa, conversa com a criança, faz uma negociação, a mãe vai ficar te esperando. Então, tem toda uma estratégia. Mas são casos, são alguns casos. Então, a gente tem que compreender cada caso. O bom que eu falo, o diferencial da nossa escola nesse sentido, é com o número de crianças que a gente atende, esse acolhimento que a gente faz antes, né, da criança chegar, então a família já sabe, então fica tudo em sintonia ali, fica tudo legal. Bom, pessoa, de repente, a pessoa está assistindo lá e não conhece, quer conhecer a escola. Tem um Instagram, tem um telefone de contato. Como é que a pessoa faz? Isso, a gente tem. Hoje em dia, a nossa maior... Quer agendar uma visita e tal? O nosso maior contato acaba acontecendo pelo Instagram. A pessoa entra, vê lá no Instagram, envia uma mensagem, a gente responde, e aí dá a sequência pelo WhatsApp para agendar. Nosso Instagram... você colocou a publicidade no Instagram que viralizou aí, né? Com a menininha lá. Verdade. A Laura. Laura. Todo mundo fala, né? É uma artista, né? A Laura é uma artista nata ali. E rapidinho, eu que demorei para responder. Eu era um monólogo e ela várias frases. Ela falava e eu que agarrava ali. Mas foi muito legal. Eu aproveitar, posso dar aqui o nosso Instagram? Lógico. É colégio.vida de criança. E ali, através do Instagram, a gente consegue... Colégio.vida de criança. Isso. Tá certinho, né, Rubinho? Aí no Instagram, a pessoa está sempre... Entra ali, aí manda mensagem, ali. Tem o WhatsApp, e a partir dali a gente agenda horário para estar conhecendo o espaço físico e também a nossa proposta pedagógica. A gente também atende crianças... É muito procurado também, às vezes, mãe com crianças atípicas. Então, a gente faz um trabalho também nesse sentido, desse acolhimento, tá? É um projeto, uma proposta para aquela criança, né? Um plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, também elaborado. Então, assim, se a gente for falar... aqui tem muito assunto ali. Ela vai cansar de balançar a mãozinha para a gente. Muito bem. Ô, Simone, o nosso podcast está completa agora em março 2 anos. Essa é a 94ª edição, 94º episódio. Parabéns! Parece que foi ontem. Isso. E a gente tem um slogan desde o nosso início lá. Fala Vencedor Podcast, conversas que inspiram. Por que esse slogan? Tem um porquê, né? Por trás dele. A gente busca trazer pessoas aqui que possam levar possam inspirar
né, a nossa audiência de uma maneira geral. A gente tem uma audiência bacana aqui em São João, na Zona da Mata. Às vezes a gente recebe mensagens de Belo Horizonte, de outros estados, Rio. Há um tempo atrás esteve aqui um participante aí, né? Um entrevistado aí. Ele, assim que ele gravou o podcast com a gente, um podcast lá do Rio mandou uma mensagem: pô, você não vem aqui gravar com a gente? Então, assim, voltando ao nosso slogan, a gente procura trazer pessoas que possam inspirar a nossa audiência. E é por isso que a gente trouxe aqui você para falar não só da vida de criança, mas também da sua vida profissional, que a gente tem certeza que você está inspirando a nossa audiência neste momento. Fico muito feliz aí pelo convite, né? Trazendo aqui no podcast, principalmente também sendo você, né? Já está há tanto tempo à frente aí da comunicação, uma referência pra gente, a sua voz, né? Eu falo que além é a voz. A voz aí é totalmente assim, escuto, a gente já identifica logo. Então, quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e desejo para vocês, né? Boa sorte aí, que Deus continue abençoando aí o caminho de vocês. A gente que agradece aí por você, né, ter comparecido aqui a essa bancada mais democrática da região, que a gente costuma dizer também, e abriu espaço aqui para alguma sugestão de projetos envolvendo o Colégio Vida de Criança, com os alunos, enfim. Estamos à disposição aqui. Muito obrigado e até a próxima. Eu deixo a bancada aqui, os microfones à sua disposição para alguma consideração final, algumas considerações finais. Na verdade, eu quero agradecer novamente pela oportunidade. Foi um momento muito bom de estar aqui. Fiquei muito tranquila, né? Você consegue passar essa rápido, tranquilidade, né? Pra gente. Passou rápido. Falei, meu Deus, vai demorar, mas passou muito rápido. Não quero agradecer novamente. Agradecer ao Rubinho, que está sempre me acompanhando ali, né? Aí, professor. Professor Rubinho. Já vou agendar com ele aqui um podcast. Pois é. E gostei muito de estar aqui. E é isso. Quando você quiser, me chama que a gente volta para falar de outros assuntos também. Tá bom. Lembrando que a Simone é a terceira da família que já esteve aqui. Pois é. Esteve Luiz Carlos, irmão, né? Isso, da Barbosa Contabilidade. Da Barbosa Contabilidade. Eu já tá para voltar aqui. Vou chamar o Luiz Carlos novamente. Tem um ano já que esteve aqui. Tem. O Eric, que é sobrinho, o Eric Albertoni, esteve recente, por questão de 2, 3 meses, mais ou menos, né? Então, isso. A família... Qualquer dia família Barbosa vai abraçando aqui. E qualquer dia eu vou marcar uma bancada com bate-papo com os três aqui, já ao pensou? mesmo tempo, hein? Eu falando de educação, o Luiz Carlos querendo contabilizar as questões, e assim a gente vai. Mas muito obrigada. Eu te agradeço, até a próxima, Simone. Tá joia.